E aí, meus amigos, como vão? Tudo bem? Então a gente vai agora dar aqui continuidade à autoridade da doutrina espírita. A gente vai ler a partir daquele parágrafo que a gente parou no vídeo passado, a gente vai ler agora mais 8 parágrafos sequenciais aquele, tudo bem? Vamos então começando aqui. A gente tinha falado no vídeo passado, a gente estava começando a autoridade da doutrina espírita e a gente estava falando da universalidade, né, do fato da espiritualidade trazer as mensagens simultaneamente por todo o mundo. Então a gente agora vai dar continuidade pegando aquele gancho da vantagem, né, que essa era uma das vantagens que nenhuma outra doutrina tinha conseguido até hoje. Então, Kardec agora continua assim: não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição, né, do espiritismo. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas, contra todas as divisões, as divergências que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há negar, são um escolho, né? São um perigo, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Então, nesse pedacinho, ele vai começar a falar que por mais que a vantagem, que o espiritismo tem essa vantagem de ser trazida por vários pontos do mundo simultaneamente, ele vai começar agora a apresentar que essa vantagem, apesar dela trazer muitas coisas positivas, ela pode trazer também algumas contradições, tá? Então, ele vai falar aqui que tais contradições, essas contradições que acabam sendo uma consequência dessa vantagem do espiritismo, elas, apesar de serem um perigo, elas trazem ao mesmo tempo já o remédio para esse próprio mal. Qual será então esse remédio que vem ao lado do próprio mal, que vem ao lado do próprio perigo? Vamos ler aqui então para a gente entender. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, é que se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. O parágrafo não acabou, mas vamos dar uma paradinha para a gente já ir comentando esse pedacinho. O que ele está falando nesse pedaço aqui para a gente é o seguinte: nós sabemos que a nossa condição espiritual, ela é eterna, nós somos espíritos eternos. Então, quando nós desencarnamos, nós apenas perdemos o nosso corpo físico, né? Esse corpo que a gente consegue tocar aqui. Quando nós desencarnamos, o nosso espírito ele continua o mesmo. O que às vezes acontece, isso também a gente encontra em outros livros, né, falando do assunto, o que acontece é uma mudança na nossa consciência, uma expansão da nossa consciência, ou seja, a gente percebe coisas que devido à densidade do nosso corpo material, a gente não consegue perceber. Mas não significa que o nosso caráter muda, que a nossa moral muda. Então, se nós temos muito apego, se nós temos muita inveja, se nós temos muito ódio por uma pessoa enquanto encarnados, quando desencarnarmos, tudo isso vai permanecer. Se eu tenho certos conhecimentos, se eu tenho certas opiniões aqui na Terra enquanto encarnada, eu vou continuar tendo quando eu desencarnar. Então, quando ele fala aqui que, na verdade, os espíritos eles não são tão diferentes de nós aqui que estamos encarnados, ele está falando disso. Por quê? Porque agora ele vai começar a justamente explicar que o simples fato de nós termos as mensagens trazidas pela espiritualidade não é suficiente para que nós possamos acreditar em tudo que é dito, porque justamente esses espíritos eles têm conhecimentos que às vezes podem ser inferiores aos próprios conhecimentos dos homens aqui.
enquanto encarnados. Então não é pelo simples fato de ser espírito, pelo fato de ser desencarnado e pelo fato de às vezes aquele espírito vem dizendo, eu sou fulano de tal, eu trago essa mensagem, nada disso. É isso que Kardec vem explicando, porque ele era muito sério. Ele era um pesquisador, então ele recebeu uma responsabilidade muito importante. E por isso que ele vai falar da concordância, por isso que ele vai falar da razão, que eram os critérios que ele assumiu para poder trabalhar de forma segura e de forma responsável. Então, a gente tinha parado, vamos ler aqui de novo, falando despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhe não pertencem para impingirem suas utopias. Na verdade, acho que nem faltava muito para a gente terminar o parágrafo, o trecho, né? Mas tudo bem. Então, nesse finalzinho, quando ele fala desses espíritos enganadores, a gente, de novo, né? Eu falei no vídeo passado que a gente está agora passando no momento desse vídeo por um momento da pandemia. Então, assim que começou a pandemia, mais ou menos lá para março de 2020, né? Nesse período, nós começamos a receber muitas mensagens do plano espiritual e muitas mensagens em nome de Oswaldo Cruz, muitas mensagens de espíritos de pessoas que já não estão mais aqui encarnadas, como se estivessem mandando mensagens de soluções, de remédios, ou falando muitas coisas assim, se vocês não fizerem isso, tal coisa vai acontecer, que claramente a gente pode perceber pelo conteúdo, pelo tipo da mensagem que não vem daquele espírito, que nós sabemos que já é um espírito com a moral elevada, né? Então a gente tem que ficar muito atento, e na pandemia a gente pode ter um exemplo disso. A gente tem exemplo disso o tempo todo. Muitas mensagens chegam do plano espiritual com determinada autoria, né? E aí cabe a quem está recebendo formar ali uma opinião, perguntar para a maioria, a gente vai ver isso aqui também, como para ter certeza dessa mensagem e não simplesmente sair acreditando porque ele está falando. Os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que não lhe pertencem para impingirem suas utopias. Continuando. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las em propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então Kardec aqui ele vem falando justamente disso. Ele inclusive, ele fala que seria imprudente aceitar como se já fosse uma verdade sem nem averiguar, sem nem pesquisar. No momento seguinte, no parágrafo seguinte, ele já vai começar a falar do exame comprovativo. Então, assim, é como eu disse no vídeo passado, não, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, toda essa parte que a gente está lendo é da introdução. Inclusive, quando a gente começar, que eu até no primeiro vídeo eu falei, né, o entendimento faz a gente viver melhor, porque faz a gente entender as causas, as leis naturais, por que nós estamos aqui, por que certas coisas acontecem conosco, né? E a gente, de repente, não tá falando tanto disso ainda, porque é importante que a gente passe pela introdução, que é uma parte mais técnica, né? Para poder entender certos conceitos, para quando a gente chegar propriamente nos capítulos, o entendimento ficar mais fácil, tudo bem? Então, nessa parte agora que a gente está estudando, Kardec ele vai falar de uma forma simples, apenas de uma forma introdutória, de como foi o método de pesquisa dele, mas que a gente encontra melhor, como eu falei no vídeo passado, nas revistas espíritas. Então, o método, o primeiro exame comprovativo pois, sem contradita o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo o que venha dos espíritos. E é importante a gente lembrar que, por mais que exista uma oposição dos materialistas, por mais que exista uma oposição de muitos cientistas, né, é importante a gente lembrar que o espiritismo ele foi revelado no momento que já se falava em razão, já se falava em racionalismo. Até por isso a espiritualidade trouxe nesse momento, porque já tinha uma base,
né, para poder falar, sabiam mais uma vez da nossa necessidade de comprovar, de tudo mais. Então, por isso Kardec, o primeiro método que ele fala aqui é o da razão. Tem que ser utilizada a razão para avaliar as mensagens que chegam. E ele fala aqui sem exceção. Então não é aquela mas aquela mensagem como é de Oswaldo Cruz, a gente vai deixar passar, porque Oswaldo Cruz, afinal de contas, né, a gente tem que levar em consideração. Nada disso. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome de quem traga a assinatura. Então, mais uma vez, ele colocando a ciência na frente, né? Muitas pessoas falam que Kardec não provou, que o espiritismo não foi provado, só que Kardec, ele usou todos os métodos científicos da época, tá? Para ele poder fazer essa codificação aqui e justamente dar mais credibilidade. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Isso aqui tem um pouco a ver com o que a gente falou no vídeo passado. Como nós somos encarnados, nós temos um determinado repertório. Eu tenho um repertório, você que está me ouvindo tem outro, a outra pessoa tem outro, dependendo também das nossas experiências passadas e de tudo que a gente aprende aqui. Então, de acordo com esse repertório, é que nós vamos conseguir entender mais ou menos aquela mensagem que nos é passada. E depois ele fala de um outro ponto importante, que é o orgulho, né? É a vaidade de muitas pessoas simplesmente acharem que elas sabem de toda a verdade. Então, a mensagem chega, elas têm uma concepção daquilo e para ali, não investiga, não continua. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmo? Então, aquela pessoa que realmente desconfia, aquela pessoa que não simplesmente acredita no que ela acha e no que ela sabe, o que ela faz? Busca o parecer da maioria, que é como Kardec está falando aqui. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. No parágrafo seguinte, ele vai continuar falando da concordância e vai falar que a concordância, então, é a melhor maneira, é o melhor método da gente se certificar de que uma mensagem pode ser razoável ou não, pode ser correta ou não. Então, ele fala que a concordância no que ensinam os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. E mais uma vez aqui apresentado pra gente o caráter científico, né? Porque não é simplesmente, eu vou naquele centro tal, porque eu ouvi dizer que aquele centro, todo mundo ali daquele centro é super de confiança, são pessoas muito sérias, são meus amigos, eu conheço. Não basta, porque às vezes o médium está influenciado, o centro está influenciado. Então, além da concordância, além da razão, temos que prestar atenção no meio e na forma como isso vai ser conseguido, como ele fala aqui, nas condições. E ele então vai dar o exemplo. É evidente que se a mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Kardec, então, aqui ele vai apontar esse exemplo de algo que pode acontecer, por exemplo. E continua, tão pouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, que foi o que a gente comentou, porque podem estar todos sob a mesma influência. Quando Kardec fez esse trabalho, ele colheu informação de muitos centros, eram trocadas as informações por cartas, né, de vários centros em vários lugares, justamente para obter muitas mensagens e o maior número de concordância, para ter uma comprovação. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, nesse período, nesse trechinho, né, tá até grafado em itálico aqui,
ele vem então vem fechando essa ideia da importância da concordância, vem fechando a ideia também de que é preciso que se faça espontaneamente. A gente encontra nas revistas espíritas relatos de pessoas materialistas que muitas vezes queriam aquela prova, então submetiam determinados médiuns a algumas condições. Médiuns que tinham participavam de vários fenômenos, né, mediúnicos, e de repente quando essa pessoa que queria uma prova, ela fala assim, olha, então agora eu vou colocar você aqui e agora eu quero que você convoque o espírito tal, porque eu quero ver realmente se você é capaz de falar tal coisa, se você é capaz de movimentar tal objeto. E o que acontecia na maioria das vezes, ou muitas vezes, é que o médium não conseguia realizar o procedimento. E, na verdade, a gente percebe o que com isso? A espiritualidade, ela não está ali para atender a um capricho nosso. Agora eu quero uma prova, então, ok. Não é assim que acontece. Uma frase muito conhecida do Chico, né, do Chico Xavier, é que o telefone toca de lá para cá. Inclusive, porque o Chico, ele era um médium muito conhecido, muito famoso, e muitas pessoas o procuravam atrás de relatos e mensagens de entes queridos que desencarnaram, né? Então, o Chico, ele falava, eu sou só um instrumento, eu não posso fazer com que eles queiram se comunicar agora, o telefone toca de lá para cá. E é exatamente isso que Kardec fala com espontaneamente. Parte da vontade, parte da necessidade da espiritualidade se comunicar. Não é no momento que nós queremos. Continuando. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Esses interesses secundários a gente pode entender como qualquer interesse que não seja relacionado aos princípios da doutrina. Desde interesses como esses de saber, o que vai acontecer comigo, como é que está aquele meu parente, o que está acontecendo. Esses interesses poderiam ser, de repente, interpretados por Kardec como interesses secundários, porque ele menciona aqui os interesses relacionados aos princípios da doutrina. E quais são esses princípios? Deus como Criador, né, a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos, a nossa condição de espírito eterno. Então, esses são os princípios da doutrina espírita. Nesse momento que essas mensagens estavam chegando, era para atender a uma fundamentação desses princípios. Prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Se, portanto, aprouver ao espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Então, ele aqui vem falando de algumas teorias que surgiram para explicar o que, na verdade, o Espiritismo veio explicar e explica até hoje, né? Então, algumas pessoas sempre tentaram explicar pela lógica material, falando de telepatia, falando hoje até, né, de hiperestesia. Então, existem muitas explicações. E o que a gente precisa pensar, pessoal, é que o Espiritismo, ele não nega o campo material, ele não nega que nós somos um organismo vivo, carnal. Então, é óbvio que existem todas as participações do nosso organismo enquanto corpo físico. É claro que existem as doenças relacionadas ao corpo físico. Porém, é preciso enxergar que existe uma união entre a causa material e a causa espiritual. Então, quando ele fala pra gente nessa parte aqui desses múltiplos exemplos que já se conhecem, na verdade, a gente está falando, ele até vai falar disso aqui no próximo trecho, dos sistemas parciais, dessas teorias que foram surgindo para explicar o que, na verdade, o Espiritismo explica.
Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essas relações entre o mundo visível e o mundo invisível, Kardec também conta pra gente lá nas revistas espíritas que, na verdade, quando ele começou a estudar o espiritismo, o objetivo era trazer os fenômenos mediúnicos, os fenômenos da espiritualidade para um campo natural, ou seja, tirar daquele contexto de que é paranormal, de que é uma coisa diferente do que na verdade são as leis naturais. Ele compara com a eletricidade, por exemplo. Então, quando Kardec fala antes de conhecer as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na verdade ele está falando de todas essas teorias antes de entender que na verdade tudo está compreendido dentro das leis naturais. Essa base em que nos apoiamos, essa base, tudo aquilo que ele vem descrevendo aqui. Quando formulamos um princípio da doutrina, não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa porque somos nós que vô-lo dizemos. Kardec, então, aqui ele vem de uma humildade, muito importante, se colocando como um instrumento, como uma ferramenta. Então, não é porque ele acha, não é porque um determinado grupo de espíritos manda uma determinada mensagem e um determinado centro, um grupo de centros, um grupo de pessoas assume que aquilo é verdade, que simplesmente vai ser. Como ele fala, não vamos crer em tal coisa simplesmente porque somos nós que estamos dizendo. Ele faz aqui o convite a qualquer pessoa séria, a qualquer investigador, qualquer pessoa que queira realmente, que tenha boa fé em estudar, ele faz esse convite para essa investigação. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. A gente vai ficar por aqui nesse vídeo. No próximo a gente vai continuar do parágrafo seguinte, como a gente tem feito. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerrou mais um momento que Kardec explica pra gente, fala da razão, fala da concordância, que é super importante não só para a gente estudar aqui o Evangelho, mas para a gente estudar a doutrina espírita como um todo, porque vão vir as dúvidas, vão existir as perguntas, mas será que aconteceu isso mesmo? Será que é tudo isso? Será que aquela pessoa que está falando isso tá certa, tá errada? É isso mesmo. Faz parte de toda pessoa que estuda a doutrina espírita estudar, apesar disso ter sido pleonástico, Faz parte de todo estudante estudar, investigar, pesquisar, debater. Tudo bem? Então, vamos continuar no nosso estudo. Eu espero vocês no próximo vídeo para a gente dar continuidade aqui à autoridade da doutrina espírita. Um beijo, fiquem com Deus, até lá!